Dizem as más línguas que, por ser paulista e não ter água, eu tive que usar o meu filtro com outro propósito. Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Rita e eu tô aqui hoje pra falar de um assunto um pouquinho diferente. Sim, talvez essa seja a maior TBR da internet, será? Bom gente, eu vou contar pra vocês novamente um pouquinho sobre esse meu desafio, esse meu projeto. No final do ano passado, eu decidi fazer uma catalogação de todos os livros que eu tinha em casa. E olha, eu posso dizer que não são poucos, tá? Na ocasião, eu tinha mais ou menos algo em torno de 300 livros. Não chega a ser uma biblioteca, oh meu Deus, que gigante, mas é um número considerável de livros. Mas a minha intenção principal naquela ocasião era separar os livros que eu já tinha lido dos que eu não tinha lido. Eu tenho muito livro de trabalho, livro de estudo, coisa que eu tive que ir comprando e adquirindo ao longo do tempo. Então eu quis separar esses livros que estavam todos misturados com os livros de literatura. Eu separei isso, coloquei um num cômodo, outro no outro, para realmente não fazer confusão. E aí eu me dei conta da enorme quantidade de livros de literatura que eu tenho em casa há muito tempo parado, esperando para ser lido. Quando eu vi na internet os vídeos sobre esses projetos da TBR Jar, eu achei a ideia interessante. Mas eu vi que algumas pessoas separavam somente uma parte dos seus livros não lidos para fazer lá a jarrinha. E eu até entendo o porquê disso, porque normalmente a gente tem bastante livro em casa, é uma coisa que dá trabalho. Deu trabalho realmente. Eu fiquei 3 semanas catalogando os meus livros e ao mesmo tempo fazendo os papeizinhos para colocar na jarra. Obviamente, quando eu terminei, não cabia isso numa jarra. E o único compartimento, invólucro ou, sei lá, pote que eu tinha em casa com um tamanho adequado era esse filtro, né? E aí acabou ficando. Ficou legal, né? Eles são coloridos os papeizinhos, mas na verdade eu não tenho os livros separados. Colorido aqui não define gênero e nem tipo de livro, tá? É só o papel que eu usei mesmo. Quando eu fechei a minha jarra, ou meu filtro de livros, em dezembro, eu fechei ele no dia 30 ou 31 de dezembro, não lembro mais agora. Eu tinha 206 livros não lidos em casa. E, gente, era coisa que ia de Paulo Coelho a, sei lá, Chico Xavier. De tudo. Literalmente, eu tinha de tudo que vocês podem imaginar na minha estante. Alguns eu ganhei, outros eu comprei, outros eu vi uma entrevista, ou cheguei na livraria e achei a capa bonita. Eu tinha mania de fazer isso. Comprar livros porque a capa era interessante, ou o título me agradava, enfim. Muitas vezes eu acertei, mas muitas outras não. E esses livros ficaram parados em casa. Qual que foi a proposta original desse meu desafio? Primeiramente, catalogar os livros. Depois, separá-los por lidos e não lidos. E aí, então, definir o que eu ia fazer com os não lidos. Eu tinha 3 opções. Na época eu pensei assim: doar esses livros, manter eles em casa com um prognóstico de leitura ou lê-los imediatamente. Lê-los imediatamente era impossível porque, imagina, 206 livros, não dá, né? Foi muito interessante saber a quantidade de livros que eu tinha, poder separá-los num lugar exclusivamente para livros não lidos. E eu achei que aquilo também, de alguma forma, ia me motivar a não comprar livros, o que não aconteceu. Meu número de livros aumentou e bastante nos últimos 3 meses. Isso aí é uma coisa que eu vou trabalhar, já tô pensando em alguma outra forma de lidar com isso, porque eu também não acho correto. Eu não sou uma colecionadora de livros. Eu não sou uma pessoa que gosta de guardar livros em casa, sabe? Li o livro, normalmente eu guardo apenas aqueles que são livros da vida, assim. O que não são, eu passo adiante sem problema nenhum. Eu empresto, eu dou, eu troco. Pra mim não tem problema nenhum. Na minha cabeça esse projeto funciona da seguinte forma. Eu não estou presa
a esses livros. Quer dizer, eu não sou obrigada a ler só esses livros. Eu não leio. Eu leio outros livros. Eu leio livros da biblioteca, eu leio livros que eu compro, livros que eu tô com vontade. Quer dizer, isso aqui não me prende, isso aqui não me trava, tá? A presença da TBR aqui, pra mim, me ajuda a escolher que livros eu vou ler. Na verdade, o sorteio é uma maneira um pouco, vamos dizer assim, autoritária, né, da gente escolher os livros, mas funciona, pra mim tem funcionado muito bem. Por exemplo, eu não ia pegar alguns livros que estão lá e que eu até já fiz doação, eu comecei a ler, vi que não era legal, passei adiante, enfim, eu tô movimentando isso de alguma forma. Mas como eu disse, eu não tô presa a TBR. Sim, eu posso devolver o papelzinho pra dentro do vidro, não fiz ainda, confesso, mas eu posso. A única coisa é que eu vou estar saindo do foco da intenção, né? Eu vou estar saindo da intenção do projeto, que é justamente experimentar esses livros que eu tenho em casa. Eu posso também começar a ler aquele livro e simplesmente decidir que não é hora de eu ler aquele livro. E aí eu volto ele para dentro da TBR. Pode ser. Também não aconteceu, mas nada me impede de fazer isso, ok? Por exemplo, se eu tirar uma trilogia gigantesca e eu não tiver tempo, eu posso colocar de novo. Ou ainda, outra opção que para mim está sendo muito interessante. Não é mais o livro do momento, não é mais um livro que vai me satisfazer, não é um livro que me agrada mais. Eu dou esse livro, eu passo ele adiante. Então, para mim, tem funcionado como, literalmente, né, como um filtro. Um filtro onde eu tô passando as coisas que eu tenho em casa. É uma maneira de manter essa quantidade enorme de livros que eu tenho se movimentando de alguma maneira. Não é a maneira ideal. O ideal seria que eu parasse completamente de comprar livros e ficasse única e exclusivamente em função da minha estante. Mas aí seria um outro tipo de processo e que exigiria de mim um pouco mais de dedicação. Quem sabe em algum momento eu me anime mais para isso. Mas por enquanto eu estou muito contente com essa história de tirar os livros da estante, de filtrá-los de alguma forma, de passar eles por uma peneira mensalmente. Mesmo que sejam só 4 ou 5 livros por mês, não tem problema. São livros que não seriam mexidos se não fossem dessa forma. Muitas vezes tem me tirado da minha zona de conforto, né? Tem me colocado diante de autores, por exemplo, como Stephen King, que eu li em fevereiro, que não era jamais a leitura que eu ia fazer e me surpreendeu e eu gostei bastante. Mas não ia ser um livro que eu naturalmente ia pegar da estante e ia começar a ler. A TBR acaba estimulando. Mas a minha experiência diz o seguinte, pra mim, pelo menos aqui dentro da minha realidade. O sorteio de livros funciona, ajuda a gente a movimentar os livros parados em casa e principalmente a nos fazer pensar 2 vezes antes de comprar um livro novo. Eu pensei e acabei comprando. Tudo bem, tá? Não valeu muito pra mim, mas eu já tô revisando algumas coisas, eu acho que eu vou fazer um desafio maior aí. Bom, gente, é isso. Eu espero aqui que o meu depoimento sobre esses meus 3 meses de TBR sirva pra alguém se animar aí, faça uma lista. Não precisa fazer de todos os livros que você tem em casa. Faça uma seleção dos livros que você quer mesmo, de fato, ler e comece a sorteá-los, enfim. É uma maneira de você mexer nessa energia que tá parada e fazer acontecer de alguma forma. Obrigada, gente, por acompanhar o canal, por me apoiar aí nos meus sorteios e até a próxima. Tchau, gente. Valeu!